Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais pessoas, as principais personalidades, as pessoas mais poderosas do mundo. O que tem tudo a ver com todo o conteúdo que a gente traz aqui no canal, principalmente relacionado às grandes empresas globais, aquelas que distribuem maior parte dos seus lucros, aquelas que se valorizam de forma absurda, como a gente tem visto acontecer tanto com a Nvidia, que passou os 5,2 trilhões de dólares, quanto a Alphabet, que passou os 4,2 trilhões de dólares, são as duas empresas mais valiosas da Bolsa Americana, como empresas que têm personalidades como Elon Musk, personalidades como Jeff Bezos na Amazon, grandes dessas personalidades comandando as maiores companhias do mundo, as empresas que valem mais trilhões de dólares, mais do que muitos PIBs. E dentro desse raciocínio, o que a gente pode avaliar? Será que essas personalidades, esses grandes acionistas de grandes empresas são as pessoas mais poderosas do mundo? É isso que a gente vai debater aqui nesse conteúdo. E vamos usar como referência um corte lá do podcast Irmãos Dias, onde Daniel Lopes, sempre muito polêmico, muitos gostam, outros nem tanto, mas ainda assim com informações, eu diria, um tanto quanto inusitadas e sempre muito originais. Vamos ver aqui o que ele tem para dizer lá no podcast. Quais são três pessoas hoje que você acha que são as mais poderosas do mundo e por quê? O Peter Thiel, que é o cara que ajudou o Trump a voltar ao poder, e o cara que... Peter Thiel, ele foi diferente essa resposta, hein? Peter Thiel, ele é um dos principais homens lá da Palantir. Vamos ver o que o Daniel tem pra falar. Pessoal, tô assistindo o corte com vocês, não assisti antes não, tá? Vamos lá. Posso ter até, inclusive, ter caído aqui num clickbait, mas vamos lá. sozinho escolheu quem seria o vice-presidente. Imagina o tamanho do poder para você escolher o vice-presidente dos Estados Unidos. Sim. Que é o J.D. Vance, é um pupilo do Peter Thiel. O Peter Thiel tem a empresa, ele fundou a empresa Palantir Technologies, né, que o Trump acabou de elogiar agora nesse final de semana, agradecendo a empresa por tudo que eles fazem na guerra e tal, uma empresa de inteligência artificial também. E o Peter Thiel, portanto, para mim, é um desses caras que não aparece tanto. O segundo cara é o Larry Ellison. Larry Ellison é o dono da Oracle. Sim. Pessoal, inclusive a Oracle é uma das principais empresas de software do mundo e eles têm investido de forma massiva em data centers. É uma empresa menos conhecida, né? Se a gente pegar as Mag 7s, Nvidia, que hoje vale 5,2 trilhões de dólares, Alphabet mais de 4 trilhões de dólares, a Oracle vinha inclusive numa retomada de um valor de mercado bem absurdo e ela tem contratos gigantescos com grandes empresas por infraestrutura de software, infraestrutura de data center, parte de tecnologia. A Oracle é a empresa, né, de gerenciamento de dados e é a empresa que tem uma história exótica, né, porque era um projeto da CIA chamado Project Oracle. E aí eles transferiram esse projeto para o setor privado, criaram a empresa Oracle e durante muitos anos a CIA foi a única cliente da Oracle, né? Então, é como se o governo americano, através da CIA, escolheu o Larry Ellison para tocar um projeto que era do governo e o transformou num bilionário, né? Sim. Então, muitos desses super bilionários, às vezes, eles foram premiados pelo governo com ideias e verbas que foram entregues nas mãos deles, né? O terceiro, eu tô aqui na dúvida, eu ia falar um cara mais óbvio, né? Porque eu tô pensando quando o Trump, primeira coisa que ele anunciou de projeto, quando ele voltou. Confesso que os nomes que ele trouxe são realmente bem diferentes, porque quando a gente fala de homens mais poderosos do mundo, vem na cabeça os principais líderes políticos. Donald Trump, o Putin, Xi Jinping na China. Mas ele está trazendo personalidades que estão por trás de grandes empresas. Óbvio, eu comecei o conteúdo falando sobre isso. Na minha mente, os líderes políticos são os mais poderosos do ponto de vista soberano, mas o poder absurdo que essas empresas influenciam, que exercem, né, e influenciam na sociedade são gigantescos, né? Vamos lá, continuar. O poder, no dia 20 de janeiro de 2025 foi a posse,
dia 21 de janeiro de 2025, ele fez uma coletiva de imprensa apresentando o projeto Stargate, né? Que era um projeto para levar os Estados Unidos a ser a potência da inteligência artificial e da tecnologia, vencendo a China nessa corrida. E ali estava o Larry Ellison, que ele escolheu para esse projeto. Estava o Masayoshi Ono, que é do SoftBank, que é uma empresa japonesa, que está trazendo o aporte de dinheiro. E estava o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que faz o ChatGPT. Eu ia falar o Sam Altman, mas o Sam Altman já está muito na cara, né? Que esse cara é poderoso. Então eu vou falar um dos donos da Palantir, que é o Alex Karp. Esse cara escreveu um livro chamado República Tecnológica, que já tem em português. Eu acho que vale a pena ler para quem quer entender para onde que o mundo está indo. O Alex Karp, ele hoje é o CEO da Palantir, e a Palantir é a empresa que controla todo o fluxo de dados no mundo. Ô, louco, mas... Pessoal, olha a evolução que a gente está vivendo. Quem controla os dados, quem possui os dados, quem possui a tecnologia de dados, a tecnologia de informação, a tecnologia de comunicação, controla o mundo. Isso é uma das chaves para você entender para onde o mercado de ações vai, para onde o mercado de investimentos vai, para onde a economia global vai. Óbvio, a gente tem várias outras questões que a gente poderia discutir aqui: política, geopolítica, social, sociológica, filosófica. Mas como o intuito da discussão principal aqui é a gente falar sobre dinheiro, falar sobre economia, falar sobre mercados globais, então eu estou trazendo para essa linha. Mas para você ver, a ciência de dados, a infraestrutura tecnológica para AI e para dados é o grande suprassumo do que a gente tem para viver nos próximos anos, próximas décadas. Imagina, Empresa tudo, hiper né? poderosa. Então, a gente está tendo essa semana, acabou, né? Acho que hoje ou domingo, o encontro do grupo Bilderberg. E para quem acha que é teoria da conspiração, é só você colocar na internet, você vai ver o site deles. Eles têm até a lista ali do comitê diretor, né? Só você botar Bilderberg Steering Committee, que é em inglês. Ali você tem o Peter Thiel como membro, que é um dos grupos mais elitizados que decidem como é que vai ser o destino da humanidade. Sim. Então, o Peter Thiel participa, o Alex Karp também, o Sam Altman também participa. E tem um outro cara que eu vou deixar de número 4 aí para a galera abrir o olho, que é o ex-CEO do Google, me fugiu o nome dele agora, Eric Schmidt. Esse cara manda muito também. Demais. Eles devem conversar ali entre eles numa mesa, né? Bater um papo, falar o que a gente vai fazer daqui para frente. Na verdade, quem conhece essa estrutura do poder global e sabe o peso que o grupo Bilderberg tem, dizem que dentro do grupo Bilderberg tem uma briga entre dois caras que querem controlar o grupo e, por consequência, controlar quase que o mundo. O Peter Thiel e o Eric Schmidt, os dois brigam ali para quem vai ser o mais poderoso dali de dentro. Então é muito poder e são pessoas que não são muito faladas, não. Né? Não é que nem, por exemplo, Elon Musk, né? Todo mundo também fala. na cara, né? É o que cara ele mais rico do mundo. Ele é muito poderoso, né? Eu tentei falar os não óbvios, né? Porque assim, ele, Jeff Bezos, né? São assim, mas são pessoas que é pra gente estudar e saber o que está acontecendo, e principalmente na área de tecnologia. Para você ter ideia, o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, ele, assim, bem jovem ainda, antes de virar senador com o apoio do Peter Thiel, ele abriu uma empresa chamada Naria Capital, junto com o Eric Schmidt, que é um bilionário. Então, um garoto, assim, aparentemente jovem, que surgiu do nada, como é que ele vira sócio do Eric Schmidt? Então, é um cara que está vindo patrocinado por pessoas muito poderosas. Pessoal, esse é um mundo novo que a gente está vendo. A gente teve várias revoluções, né? A gente teve a Revolução Industrial Americana, que foi uma das eras de ouro, onde a gente teve o crescimento da estrutura ferroviária, a gente teve a infraestrutura de transporte via ferrovias, a gente teve a construção dos principais oleodutos para transporte de petróleo, as empresas petrolíferas se desenvolveram de uma forma absurda ali no começo do século passado. A gente teve criação da energia elétrica, corrente contínua, corrente alternada, Henry Ford com os carros popularizados para massa.
E aí depois, alguns anos depois, né, pós-guerra, a gente teve a evolução da internet. Agora a gente tem as AIs dominando o mundo e as principais empresas de tecnologia valendo trilhões de dólares. A Nvidia vale hoje mais de 5 trilhões de dólares, isso é gigantesco. A gente está falando aí de 5, fazer uma conta besta, né? Dólar a 5 reais. A gente está falando de uma empresa que vale 25 trilhões de reais. É absurdo, 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 absurdo. E é uma empresa que se valorizou aí também de forma muito gigante, né? E assim, com uma margem líquida de mais de 50%, domina o mercado de GPUs, assim, com ampla vantagem sobre o resto. Claro que ela precisa da TSMC, que é a Foundry, né, que fabrica ali os chips ultra tecnológicos. Esse ano a gente tem os 2 nanômetros sendo comercializados provavelmente em larga escala. Então a infraestrutura de AI vai ficar mais sofisticada, já que é uma estrutura exponencial, né, uma evolução exponencial dos algoritmos, e as respostas têm sido cada vez mais assertivas. Enfim, tudo isso vai se refletir no futuro da nossa economia, não só brasileira, mas global. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse conteúdo. Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando.